E voltamos à segunda parte com a Simone, falando sobre liderança, enfim. Um motivo que levou à ação, né? Veio lá da roça. E pra essa mulher, gente, tu pode dar uma enxada que... qualquer coisa. Só diz pra... Né, Simone, como tu me falou. Me diz o que tu quer no final que eu dou conta. Mas mostrando também que a gente, por dar conta ou não, a gente tem as nossas fragilidades, né, Simone, dentro da liderança. E a gente estava falando na parte primeira sobre de uma empresa, né, a sucessão do pai para o filho. Como acontece isso dentro de uma empresa? E como tu ajuda essas pessoas dentro das empresas? O primeiro ponto que nós avaliamos enquanto consultora é identificar qual é a essência do fundador enquanto pessoa. Então, quando eu consigo identificar quais são os valores que o fundador tem, sim, que ele iniciou o negócio. E que deu certo. E que deu certo. Então, eu atendo empresas que têm 40, já atendi empresas com 70 anos de mercado. É um presidente de uma holding familiar. Sim. Até um sucessor que está aprendendo a fazer esse movimento. Então, nós sempre olhamos para os fundadores. E aqui entra uma conexão muito importante em relação ao meu trabalho. Porque, geralmente, eu vou acessar os pais dos fundadores, ou os fundadores que tiveram os pais na roça. Então, quando eu falo isso, é como se eu estivesse representando essa pessoa. E existe uma conexão muito forte. Olha que interessante, né? Por exemplo, numa holding familiar onde o pai trabalhava na roça. Os filhos já estudaram, né, em escolas particulares, já tiveram outro, mas uma empresa de 70, 100 anos. Então, eu tenho uma idade de 40, mas eu vivi processos meus, pessoais, dentro da minha autoliderança, que me chancelam uma autonomia para trabalhar questões, muitas vezes, que eles têm dificuldade de olhar para os fundadores enquanto pais. Porque o que foi ensinado? Que foi passado, né? Que os homens iriam trabalhar e eles estariam ausentes no lar. E muitos ainda, né? E muitos. Então, e esses filhos foram sendo criados por quem? Mãe. Então, existe um trabalho, uma força-tarefa para ser feita. E que as empresas olham para isso num sentido que hoje as mulheres e os sucessores enquanto filhas, ou até as próprias donas de negócio também, né? Sim. Bom, já tive empresas onde a marca, a essência estava na mulher. Porque ela tinha uma várias, empresa, né? Uma empresa na área de roupas femininas. Costura, né? Alta costura feminina. Então a gente olha para essa identificação, onde é que iniciou esse processo? E muitas vezes eram aquelas sacolas de roupa que as tias davam da cidade para as do interior que reformavam. E reestilizavam aquilo. E aquilo fez com que ela montasse uma grande marca. Sabe que é uma coisa que me chamou atenção aqui? Tem a Bisa na família, né? E uma vez o tio do meu marido trouxe a bermuda pra casa, aquelas rasgadinhas, assim, né? Da moda. A Bisa pegou a bermuda e consertou. Porque ela veio de lá de uma criação. O dia rasgado. Rasgado tinha que se consertar. Ela tava... No caso, acabou com a bermuda, né? Que era a moda do rasgado. E ela costurou. Ela fez um trabalhado ali. Ou seja, olha a conexão que isso cria. O que é passado, né? Na mente dela, o que estava rasgado, furado, tem que ser consertado, tem que arrumar. Uhum. E o que é passado, né? Sim. Ou até mesmo o que é novo, levado para quem não tem essa informação. Sim. Porque existe não é retrocesso a palavra certa que se usa, mas o que eu aprendo de novo que eu posso levar para minha mãe? Sim. Ou posso levar para minha avó? Uhum. Né? Igual a bermuda, não, isso tá na moda, é assim que se usa, não precisa costurar, né? A bermuda, então tem muita comunicação nisso tudo também.
ver a essência do que tá lá atrás. Eu sempre falo, até durante a gestação, gente, esse espetáculo de quem é mais velho, eu sempre levei muito a sério. Porque eles usaram muito lá E atrás. deu certo? E deu muito certo. Muito certo. Eu sempre falava, até às vezes na rede social, eu tô fazendo. Se tu quer fazer, é contigo. Agora, pra mim, tá dando certo aquilo que me passaram lá de trás. Porque agora é assim, vai no que tu acha que faz bem pra ti. Sim. Mas passar a informação. E passaram de uma forma muito bem feita. Muito bem feita. Porque as condições eram completamente outras. E vamos falar, elas faziam chover, né? Nossa. Tanto os nossos pais quanto as nossas mães. Gente. Com muito pouco, eles faziam muito. E com muitos filhos, né? Sim. Eu tenho um filho. Já se vira nos... E eu falo pra minha mãe e pro meu pai, eu falei, meu Deus, vocês tiveram 4 nas condições que vocês tiveram, eu tenho que me virar nos 30 pra dar conta de um, e olha lá. Não dou. Então, olha o quanto que a gente tem para aprender sempre com eles e poder fazer alguns movimentos novos também. É o nosso olhar, eles davam conta, né? Isso. Mas quantas vezes eles não deram conta naquele dia, naquele mês? E nós não sabíamos o porquê nós recebíamos tantos nãos, né? Tá aí, né? A vida ensina. E aí entra um grande ponto quando a gente fala em sucessão. Quando a gente olha no primeiro ponto, que é a sucessão, que entra a nossa vida. O nosso parto foi o maior evento que nós temos na nossa vida, que ali que existiu a nossa vida, ali nós já fizemos um movimento para nascer, e nós ficamos com a mãe. E nós só conseguimos sair desse movimento mais acolhedor da nossa mãe, que ela está sempre disponível, muitas das vezes, mas nós só conseguimos fazer uma transcendência quando nós também buscamos o nosso pai e a força dele. E enquanto que o amor da mãe ele está disponível, o amor do pai ele é conquistado. Porque o mundo é muito o que o pai é. O pai é muito mais não. E você, nos nossos negócios e o mundo em si, ele ensina a nós a todo dia vencermos mais os nossos nãos do que o sim. Porque o nosso trabalho é muito esse. E como é importante falar não para uma criança, né? Frustrar. Hoje, meu filho tem 15 anos. Eu não tenho problema em frustrar ele, no sentido assim, isso aqui dá, isso aqui não dá. Ah, mas todo mundo, infelizmente... Famosa frase, tu não é todo mundo. Não, e tá tudo bem. Se os pais dos teus amigos fazem isso e têm condições, ok. Mas eu vejo que não é necessário. Acho que existe falta um pouco de abertura, às vezes com os filhos também. Meu filho tem hoje 9 anos. E eu falo pra ele, ó, tua meia custou, exemplo, né, gente, vou dizer que custou R$40, 3 pares de meio. Custou tanto a tua meia, pra ele ter consciência das coisas. Muitas vezes, vamos sair na segunda-feira, a gente gastou 30 no café, 40 numa meia, eu mostro pra ele. E por que às vezes ele vai chegar lá no mercado, eu quero, exemplo, um chocolate no mesmo dia? Não, porque hoje já deu, né? Já deu a cota. Já deu? Não que amanhã tu vai poder, né, comprar ou fazer alguma coisa. É porque a gente trabalha pra dar o melhor. Mas até que ponto a gente pode dar? E aí eu vejo um grande ponto. Hoje os pais, eles querem dar para os filhos aquilo que eles não tiveram, só que eles terceirizam com isso a educação deles. Não terceirize o amor. Isso é até um projeto em Blumenau, não terceirize o amor, né? Então, assim, para quem que esses filhos estão ficando com quem? Hoje os pais têm mais condições, mas têm menos tempo, porque dá trabalho. E o tempo não volta. Não. É igual o Rio, que a gente falou lá na primeira parte. Só flui. E aí foi um movimento muito importante que eu tomei uma decisão na minha vida, assim, mesmo estando no meu casamento, sentindo que ele estava indo para um caminho que eu não teria mais volta, porque os valores eram muito diferentes, por exemplo. Sim. Mas o meu filho era muito pequeno e eu me doei muito nesse movimento de poder ficar mais próximo dele, para ele crescer um pouco mais, para daí eu poder deixar ele sozinho para mim fazer o meu movimento do meu negócio. Fora, porque a gente trabalhava juntos, né? Eu com meu ex-marido. Então, eu tive um tempo de resiliência ali para ele crescer um pouco, porque para mim a maternidade era importante.
Eu fiz a parte boa e a parte não tão boa, que foi de sempre levar, de buscar, mas eu entrava junto na piscina para fazer natação. Eu ia junto assistir o futebol dele. Então eu queria saber como é que ele estava se desenvolvendo. Claro que ali as condições me permitiam, mas eu poderia também ter botado na escola o dia inteiro, eu poderia ter pegado o babá, poderia ter feito, mas para mim isso era importante. Mas chegou um momento que eu falei, não, agora ele, né, estava com 9 anos na época, eu falei, então agora já é o suficiente para ele poder ver que a vida não é isso. Porque filhos a gente ensina através do nosso exemplo, não daquilo que a gente fala. E eles são ótimos nisso. E filhos é como eles dizem, a gente cria pro mundo. Isso. Como tu tá criando ele pro mundo? Sim. Dentro de uma bolha? Ou dentro de algo que tudo posso, mas nem tudo me convém? Exatamente. É complicado, mas nem a gente falou assim, o saber dizer não. E bancar ele. E bancar. Porque às vezes dói mais na gente dizer o não do que... É mais fácil fazer o sim, porque eles não estão mais no nosso pé ali. Ceder, ai não, porque daí não me incomoda. Só que aí é que tá o Nesse não me incomoda, você tá terceirizando. Exato, mas aí sabe onde é que isso acaba... Onde é que a conta chega? Nas empresas. Porque se eles não tiveram o olhar de quem estava ali nos primeiros movimentos dele enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto criança, é lá na empresa que eles vão ter dificuldade. Aí tem que se contratar uma consultora, pagar para ela, dizer, olha gente, a gente tá com um problema na equipe aqui. A pessoa não tá querendo respeitar o lugar do outro, ela tá sempre querendo salvar todo mundo e não faz o que ela tem que fazer realmente. Ou ela tá sempre brigando, ou ela tá ali 20 anos e não sai do mesmo lugar. Aí a gente vai vendo. Tem uma criança aqui, vamos olhar. E muitas vezes tem que fazer um movimento dela se ver onde ela realmente essa criança ficou estagnada num trauma e trazer ela para o consciente para ela fazer novos movimentos, onde ela passa a ter mais força. E como é um conjunto, né? Eu vejo assim, Simone tem uma filha vai fazer 2 anos, né? 10 de abril. E ela tem dificuldade com não. Muita dificuldade com não. E como a gente tem que observar os nossos filhos desde cedo também. Ela se frustra com o não e vem no chamega, ela fica, vamos supor, eu brigo com ela, digo não, brigar, né, entre aspas, né, gente, pelo amor de Deus. Mas digo não, ela se frustra, vem no choro, ou, enfim, um desafiador, e ela fica perto até se aconchegar e vocês resolverem. Então tem 2 lados dela, ela não resolve o não aceita o não, porém ela quer resolver a situação. Eu vejo um lado positivo, e como trabalhar isso? Né, já ir vendo, moldando a criança para chegar lá na empresa, ela poder receber o não e não ficar pelejando, vamos supor assim, puxando o saco para receber um sim. Sim, porque ela se torna boazinha, eu vou fazer tudo para você me ver. Então, como a gente precisa já ir lapidando. E aí, de novo, por que o sucesso inicia na mãe? O olhar, né? O olhar da mãe. A gente vai amamentar, eles estão aqui. Eu amamentei meu filho 1 ano, então 1 ano eu fiquei olhando ele muito perto. E ele muito perto da gente. Então esse olhar para os nossos filhos, esse amor que nós temos, é a mesma coisa quando chega na adolescência, é um outro desmame. Agora você tem que fazer outros movimentos para você se lançar. É igual a águia, ela leva os filhotes pro topo da montanha. O que ela faz? Ela derruba o ninho. Vai, cria. Vai, porque senão não voa. E as mães, por terem as dores delas enquanto filhas, as mães, por terem muitas dores em relação à sua filha, com a relação com a sua mãe, o que ela faz? Ela pega o filho para suprir uma dor emocional dela. Essa é a maior crueldade que existe, porque aquele filho não tem forças para fazer o movimento. Ele tem que passar por um processo, por alguns rituais. Que é único dele. Cada pessoa é única, seu filho é único, você é única, o teu marido é único. Sim, mas esse é o grande ponto. Olhar para si, olhar para dentro, exige uma postura de muita coragem, porque eu vou ter que me impactar com decisões. E eu vou ter que olhar para minha relação
primeiro para as minhas raízes. Minha com a da minha mãe, Isso. minha com a do meu pai, minha com a dos irmãos. E depois eu vou dar pro meu filho aquilo que eu trouxe de melhor. Eu não posso pegar o meu filho para preencher algo que ficou faltando eu olhar para mim em relação às minhas raízes. Algo que não tive, né? Até comentou antes, né? Ah, quero dar pro meu filho aquilo que eu não tive. Mas eu tive o suficiente, que foi a vida. A vida é a melhor escola. É, Melhor faculdade. Até teve uma pessoa que me falou assim: conversa com seu filho e diga para ele. Olhe para o seu pai e a sua mãe e veja se você consegue se ver diferente. Quem que você seria se não fosse essas duas pessoas? Nem seria outra, então, né? De outro casal. De De outro mãe, casal. Mas não seria ele? É. Você gosta da sua vida? E eu fiz esse movimento com meu filho. Eu falei, você gosta de quem que você é? Eu gosto. Interessante eu fazer isso com meu filho. Tem partes que eu ainda não sei quem eu sou. Eu falei sim, porque você está num processo de transição para com o seu pai. E você vai levar uma vida para você se identificar. Não só com o seu pai, mas com a sua mãe também. Você sempre estava muito perto, agora você vai se afastar da sua mãe, você vai ver sua mãe mais de longe. Você vai ver questões em mim que você pode fazer diferente, porque eu não dei conta em algumas questões. Eu também estava ocupada. E tá tudo bem. Eu também estava ocupada cuidando de mim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ele dá conta. Assim como eu dou conta, assim como você. Todos dão conta. Desde que existe uma postura interna de autorresponsabilidade em relação à sua vida. E quando a gente olha pra trás, era pra tudo ser como foi. Não se cobrar tanto, né, Simone? Mas a cobrança vem de uma perfeição. Se eu não sou perfeita, eu vou ser quem? O imperfeito acaba sendo perfeito. O amor é assim. É. O amor é imperfeito. Como tu tem que ser lapidado, né? Trabalhado, olhado. Uma das coisas que eu tenho falado ultimamente é o quanto custa a minha paz. Uhum. Eu quero ter razão ou quero ser feliz? Não que eu não vá impor, às vezes, uma opinião, alguma coisa. Mas eu não sei se é o amadurecimento, a idade também, que a gente vai, né? Criando essas reflexões e impondo mais pra gente também. Mas acho que entra muito esse ponto, olhar pra si. Uhum. O que eu quero pra mim, mas o que eu não quero pra mim. Uhum. Perfeito. O que eu trago de bagagem que eu acho interessante passar pra frente. O que eu trago de bagagem que eu acho que isso não... É igual você fazer uma faxina no guarda-roupa. Uhum. Isso eu não quero mais, isso vai pra frente, isso... E sempre quando a gente fala em olhar, em organizar esse guarda-roupa, como você bem usou, entender que tem peças que me serviram e eu fui muito feliz usando elas. E deu, já e deu. que com permissão eu posso fazer algo com isso. Posso passar para outra pessoa, posso doar, enfim. Uhum. Então é sempre sobre acolher em nós para depois liberar isso. Porque tudo aquilo que eu excluo, eu me torno. Quantas peças dentro do guarda-roupa às vezes você tem mais de 10 anos? Uhum. É aquilo que às vezes você traz da sua vida. Que está ali guardado. Se você usa muito bem, ok. Agora, se você não usa e está só ali fazendo número... Sim. E olha que interessante que você trouxe isso, porque quando você me perguntou antes o que aconteceu o ano passado, e dentro de um movimento eu me separei em 2017, mas tinha caixas minhas, porque eu saí da casa, onde eu morava com Sim. meu ex-marido, e eu coloquei várias coisas né, em caixas. E essas caixas ficaram guardadas de 2017 até o ano passado. Porque eu não tive coragem de olhar. Eu ainda esperava algo. E aí, sabe o que eu encontrei? O quê? Muitas lembranças em relação àquilo que eu vivi com a minha mãe, com o meu pai. Olha só. Então, eu estava esperando, na verdade, eles virem me salvar. Sabe que uma vez eu fui numa que é a psicóloga que era...
Ela faz reiki e mais não sei se é numerologia. E ela falou, muitas vezes a gente faz coisas na nossa vida querendo mostrar para os nossos pais. Sim. E aquilo me abriu Eu falei, gente, realmente, eu quero me tornar uma profissional para mostrar para os meus pais que... Eu dei certo. Eu dei certo! Que eu dei certo! E aquilo me deu uma virada de chave. E eu sempre fui muito desligada, ao ponto que eu falava assim, eu tô desligada dos meus pais, tanto que eles também são de mim. Vamos supor assim, eu vi aquilo, mas quando ela me falou aquilo, você quer se tornar isso, você faz isso, porque às vezes você quer mostrar pros teus pais, foi naquele momento que foi a minha virada de chave. Não que, não, eu não quero mostrar pros meus pais. Não, tem que mostrar pra mim. Sim. Porque no fundo vem um grande movimento, porque o divórcio que eu passei também foi algo que muitas mulheres no meu sistema familiar não puderam fazer essa escolha. Mas eu de novo fiz diferente. Vinha uma linhagem de que o casamento é eterno. É eterno. Mesmo diante de brigas e questões. E aí não falo nem tanto dos meus pais, mas falo mais dos meus avós. Um ambiente na minha casa, ele tinha, sim, né, na casa dos meus pais, mas nos meus avós existiam muitos mais conflitos. Então, veja que essas mulheres não puderam escolher se divorciar, porque elas eram obrigadas a ficarem casadas. E sabendo que muito do patrimônio e da própria herança eram das mulheres que vieram dos seus pais. E por casarem, quem toma conta? É o marido. Como é que eles falavam? É o dote? Então veja que o quanto que isso se torna um movimento de muita reverência e amor para o meu sistema familiar, para essas mulheres e até dos homens sendo rejeitados por essas mulheres muito fortes. Também tem isso. Sim. Porque elas não tinham uma forma de se valer do seu posicionamento para muitas vezes dar a sua opinião. Então elas usavam o controle e a manipulação de outras formas. E aí era uma briga, um cabo de guerra entre brigas e questões que existiam. Porque era só dessa forma que elas poderiam ser vistas. E quando eu fui me identificando com muito amor, assim, é isso, porque eu fui buscar mais o meu feminino e a espiritualidade aflorou muito mais, porque eu me vi assim, poxa, eu posso me dar uma nova oportunidade de iniciar um relacionamento de uma outra forma. Onde eu vou ser mais feminina, onde eu não preciso mais provar pra ninguém quem que eu sou. Eu me bastei, assim. E tu não via nesse relacionamento uma forma de mudança? Não, a gente tentou durante 3, 4 anos com terapia, mas existiam questões muito mais complexas e profundas e que exigiam um posicionamento da outra pessoa e que se ela também não conseguia acompanhar e via como não sendo necessário, importante, então não teve outra solução, assim. E isso foi muito bem visto, assim. Porque durante esses 14 anos de relacionamento de casada, de tudo que eu fiz foi por ver muito o modelo da minha mãe sempre do lado do meu pai 100%. Sim. Tanto em casa quanto na roça, então eu fui essa. Tanto em casa quanto no escritório, quanto com filho, com faculdade, com tudo. Eu tava ali, dia e noite, 100% nessa dedicação. Então, olhar para isso também, sabe? De poder fazer um pouco diferente agora numa nova relação. E hoje tu e o teu ex-parceiro têm uma boa relação? Depois desse movimento que eu fiz, eu tive agora um retorno com ele, onde a gente vem conversando e alinhando um novo olhar em relação a isso, porque se passou um novo tempo. Tipo de relacionamento. Isso, onde a onde teve muita dor, a gente olha onde teve amor. Porque vocês têm um laço para sempre, né? Isso, e o nosso amor, ele está presente no nosso filho. Que legal. Ai, gente, já vou chorar de novo, ó. Respira, Tamaris, respira. Ai, porque eu acho que assim, quando um pai e uma mãe se separam,
por experiência, que mais sofre é o filho. É o filho. Uhum. Então, o amor de uma criança não tá no quanto os pais a amam, mas no quanto os seus pais se amam. Isso. Independente se eles estão juntos ou separados. Uhum. É o respeito, o diálogo, a conversa, porque existe... Então, você grava essa frasezinha, gente. O amor, né, não tá enquanto você dá no teu filho, mas o quanto os pais se amam. É isso que ele vai levar. E é diante disso que eu estou fazendo o maior movimento em relação ao pai do meu filho, como uma forma de permitir que ele acesse ao pai. Que legal. É de olhar para o filho e dizer, filho, a sua mãe fez, eu fiz a minha parte, mas agora é com o seu pai. O seu pai tem questões que ele vai lhe ensinar, que só ele, enquanto homem, pode te ensinar, porque você também é homem. Que bacana. Olha aqui, tá treinando mais uma parte, Simone. É tanto assunto, é tanto, né? E acho que assim, ó, se tu assistiu aqui o nosso programa Motivação e gostou de algum trechinho, compartilha, deixa teu comentário aqui. Ou até mesmo aproveita, entra no perfil da Simone, conhece um pouquinho do trabalho dela. Quem sabe vocês podem ter uma conexão aí bem bacana. Simone, obrigada, tá? Queres deixar uma mensagem para quem tá nos assistindo? Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui. E para todas as pessoas que buscam esse olhar para si, que tenham coragem e humildade, para saber que a gente sempre pode buscar algo a mais em nós, para transcender a nossa vida e fazer algo de bom com tudo aquilo que a gente é para alcançar o maior número de pessoas. Então, acho que essa é a minha maior mensagem, assim, que eu sempre deixo a todas as pessoas. Que legal. Obrigada, tá, Simone? Eu que agradeço. Obrigada a você que esteve aqui com a gente. Obrigada também a Blue Ideias, nossa patrocinadora, Maia Cortinas e Enxovais e a Metal Clean de Blumenau para todo o Brasil. Até a próxima.